aponta a imagem que quiser para ler com mais fluência, tá? Como se você ampliasse uma imagem. É essa a técnica, tá, gente? Então, façam o melhor proveito possível. Presbítero Paulo, posso fazer uma breve oração por ti? Necessito. Ô, glória! Gostei aí do necessito. Pai, estamos aqui para aprender do teu reino. Vamos fazer uma imersão daqui da tua palavra. O convidado, o primeiro que vai ministrar, vai ser o teu servo. Usa-o como o Senhor quer. Abençoa a escola dele. Esse projeto de ensino teológico, bacharel em teologia, que eu estou me aproximando, e sim, eu quero somar com eles, eles vão somar comigo também. Abençoa, Pai, o nosso curso também profético, que vamos abrir aqui no Altar em Chamas, porque estamos ensinando a mesma coisa, em essência, que é o Evangelho de Cristo, uma teologia de verdade. E a visão é a unidade do reino, jamais outra coisa. Unge-o, Pai, com o teu óleo. Ó Jesus, cubra com teu sangue. Blinda o teu servo de todos os ataques espirituais nesse momento. Usa-o como o Senhor quer, para a honra e glória do teu nome. É a nossa breve oração. Ó Deus, em nome de Jesus, amém. Presbítero, fique à vontade. A casa é sua. Louvado seja Deus. Meus queridos, mais uma vez, quero saudar todos com a santa paz do Senhor Jesus. Quero dizer para os irmãos que orem pela nossa irmã Luciana, né? Está depressiva. Eu vou estar orando por ela todos os dias aí, até melhorar o estado dela em nome de Jesus. Eu estou honrado, tá, servo de Deus, pelo convite, pela confiabilidade, e eu espero somar com os irmãos aqui. Eu não sei nada, estou aprendendo ainda, mas eu acredito que a teologia, ela nos aproxima mais de Deus. A teologia, ela, quando a pessoa entende que ela está fazendo para a glória de Deus, ela te aproxima, né, das profundidades, do mistério de Deus, que é insondável, é gigantesco. Então, eu estudo teologia há pelo menos uns 16 anos, e eu amo, tá? Detalhe, teologia não esfria o crente. Teologia, como eu disse, vou reiterar a última vez, ela nos aproxima mais do eterno. Vamos lá, irmãos. Hoje, o professor aí me deu um tema muito difícil de ser tratado. Esses dias Deus está me testando em prol desses temas. O mês passado, eu estava ministrando, dando um curso teológico, e o pastor falou assim, ó, começa trabalhando sobre o estado intermediário da alma. Eu falei, meu Deus do céu. Então, é só temas difíceis, mas que Deus está me tratando. Inclusive, Deus está usando pessoas que Ele me preparar para isso. Então, louvo a Deus por essa oportunidade, é fruto das nossas orações. Vamos lá? Hoje a gente vai falar sobre batismo com fogo. Glórias a Deus. Meu nome é Paulo, tá? Paulo César. Eu sou professor de teologia já há alguns anos. Agora, passa para a biografia rápida aí, por gentileza, meu querido. Os irmãos me conhecem um pouquinho mais. Um minutinho, deixa aqui esse mouse que gosta de me passar na vergonha, presbítero. Sabe quando o mouse não nos ajuda? Oh, Jesus, aí parece que a gente está de má vontade, rapaz. Ah, não, se preocupar não, tá, irmão? Agora, ô glória. Vamos lá, queridos. Para quem não me conhece, eu fiz uma pequena biografia aí, tá, da minha pessoa. Eu sou formado em gestão pública pela Faculdade de Anhanguera, tá? Eu tenho 3 bacharéis livres já há alguns anos, e esses bacharéis livres me trouxeram muito conhecimento, algumas instituições muito boas. E eu prego a palavra de Deus, e para mim isso é mais importante até do que os bacharéis, tá, irmãos? Eu prego a palavra de Deus desde os 13 anos de idade. Estou com 32 anos. Então tem 19 anos que eu tenho ministrado a palavra de Deus, e eu nasci só para isso, para fazer a obra de Deus, pregando, ensinando. Sou autor e coautor de 8 livros teológicos, irmãos. Para quem não me conhece, eu trabalho com um canal no YouTube, inclusive os irmãos podem conhecer, chamado
Escola de Teólogos. E esse canal eu inventei algo que chama Live dos Bereanos, baseado lá nos irmãos de Bereia. Consultava tudo que o apóstolo Paulo pregava, se estava de acordo com as escrituras sagradas. Dentro disso, já tem 4 anos que eu estou com essa live chamada Live dos Bereanos, e já alcançou 7 países, mais de 150 teólogos do Brasil e fora do Brasil têm cooperado conosco na Live dos Bereanos. Tem sido uma bênção. E eu fiz parcerias com esses homens de Deus, amizade profunda com esses homens de Deus, e eu escolhi, louvado seja Deus, eu escolhi chamar alguns deles para fazer alguns livros teológicos. Então nós temos 8 livros teológicos, tá, queridos? E aí, os irmãos quiserem conhecer depois, o servo de Deus aí que me chamou, ele pode passar o meu contato para os irmãos, tá? Que eu tenho todos os livros físicos, exceto 2, tenho 6 livros físicos. E vendo eles individual e e-book também. Então, atualmente, estou cursando também, além dessas outras formações, estou cursando a teologia, bacharel em teologia, com reconhecimento pelo MEC. E como eu já tinha uma pós-graduação, uma graduação em gestão pública, me deu a oportunidade de fazer 2 pós-graduações junto. Então, eu estou fazendo um bacharel em teologia, com reconhecimento do MEC, e 2 pós-graduações. Uma em teologia cristã, e estudos bíblicos avançados, e a outra em ensino religioso. Religioso, tá, irmãos? E graças a Deus nós abrimos, há 5 meses atrás, uma escola de teologia, chamada Escola Teológica Bereana. Nós temos o bacharel em teologia livre, tanto de forma presencial aqui em Rondonópolis, Mato Grosso, como também à distância. Através desse grupo, desse corpo docente dos bereanos, nós temos 17 professores de algumas nações para somar conosco neste ensino. Então, quem quiser estudar conosco, temos na modalidade presencial, na modalidade de distância, é muito barato, R$ 60 por mês, e os irmãos vão ter conteúdo de qualidade. São 12 aulas por mês, de 30 minutos cada, tá bom? Sem mais delongas, já vamos para o que nos interessa nessa noite. Glória a Deus. Pode ir lá, meu querido. Então vamos lá, meus irmãos. Batismo de fogo. Como eu disse, é um tema muito complicado, um tema que repercute aí no mundo teológico, em debates, e cada um tem um posicionamento, e tem alguns mistérios que a gente, de fato, vai ter certeza absoluta só na eternidade, se Deus quiser. Então vamos lá. Batismo de fogo, irmãos. Análise exegética. Tá? O termo fogo, que no grego significa pur, o termo grego significa pur, significa fogo, significa literalmente, irmãos, fogo, mas nas escrituras, o seu uso, ele é multifuncional, pode significar várias coisas, inclusive um símbolo do Espírito Santo é o fogo, tá? O Espírito Santo, nós sabemos que tem várias simbologias, descrevendo desde a presença divina. Então, quer dizer o quê? Nós sabemos que se nós pegarmos o Antigo Testamento, o Novo Testamento, também o fogo pode simbolizar a presença divina, e, inclusive, que é mais ênfase nisso, o castigo final, o castigo eterno, tá? Então, usos simbólicos em todo o Novo Testamento. Vamos trabalhar aí com usos simbólicos em todo o Novo Testamento para os irmãos verem. Próxima página, por favor. Próximo slide. Isso. Então vamos lá, queridos. Mas antes, um significado. Olha a referência aí, ó. Sobre a questão da presença divina, nós percebemos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 3, que a palavra vai estar escrito assim, Atos dos Apóstolos. É impossível você fazer teologia sem Bíblia, tá, irmãos? A Bíblia é o centro. É o centro da teologia. E viram línguas repartidas como que? De fogo, as quais pousavam sobre cada um deles. Então, nós temos manifestação divina no Novo Testamento, trazendo aí essa questão do fogo, esse aquecimento, desse poder que emana do Espírito Santo. Também temos a questão da santificação, purificação moral, que está escrito lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7. E também temos, amados irmãos, como eu disse, que vai dar tem mais versículos sobre isso, que são o juramento.
a ira divina. Inclusive, vai ter o lago de fogo e enxofre, vai ser inaugurado, nós sabemos, né? E com aqueles que já estão decretados para o inferno, né? Que a trindade satânica aí que muitos titulam, que é Satanás, o anticristo, o falso profeta, todos os seus adeptos, todos os anjos caídos, vai cair tudo lá, a morte, tá? A morte, o pecado, o inferno, tudo vai cair, tudo de ruim vai cair lá dentro. E vai ser inaugurado. Então, lá em Mateus 25, 41, dá ênfase sobre esse assunto. E também temos a recompensa ou prova de fé. É um teste espiritual, que está baseado lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 13 e 15. Eu quero abrir com vocês esse texto. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 13 ao 15, diz assim as Sagradas Escrituras: a obra de cada um se manifestará, porque o dia a demonstrará. Pelo fogo será revelada, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Glórias a Deus. Se a obra que alguém edificou sobre ele permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda. O tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Então a gente percebe que, em questão da recompensa, da prova de fé, inclusive do caráter cristão, da intenção do coração, vamos dizer assim, até dos teólogos aí, dos irmãos alunos, vamos tudo ser testado. O que você estava querendo fazer com as obras que você fez? É para a sua glória? O Senhor não divide a sua glória com ninguém. É para o seu louvor? Tá? Então nós temos que tomar muito cuidado com a questão dos aplausos. Certa feita eu estava em uma igreja dando um estudo sobre capacitação de obreiros, e o pastor falou assim: olha, bate palma para esse irmão aqui, esse professor aqui, ele é melhor que vocês, por isso que ele está aqui. Se eu quisesse pegar a glória para mim, é um problema muito gigante. Então cuidado, irmãos. Tudo o que fazer venha ser para a glória de Deus. Eu ensino isso muito na Escola Teológica Bereana. Nós temos que fazer tudo para a glória de Deus, estudar com esse foco de servir cada dia melhor, tá? E não ser exaltado. Exaltado é um perigo. Então vamos lá, próximo. E aí, então? Vamos lá, queridos. O tema, batismo de fogo, irmãos, ou batismo com fogo, é um dos mais discutidos dentro da teologia, principalmente pentecostal e a neotestamentária, tá? Na questão... Oi? Pois bem, continuando. Perdão, meu microfone estava aberto aqui. Sem problema, empresário. Continuando. Na teologia pentecostal e na neotestamentária, usando aí o Novo Testamento, muitos relacionam, queridos, essa expressão à experiência do batismo com o Espírito Santo, tá? Enquanto outros a interpretam como juízo divino. Inclusive, nós temos grandes pensadores, tá? É muito difícil discutir sobre isso. Tem grandes pensadores que pensam para os dois lados, tá, irmãos? Você pega, por exemplo, aí, um amigo nosso, que já fez, acho que 3 lives comigo, dos bereanos, pastor César Cavalcante. Ele fala que o que sai registrado lá em Mateus capítulo 3, principalmente no versículo 11, é o batismo de juízo. Aí você pega um grande teólogo, né, já no sentido reformado, o reverendo Hernando Dias Lopes. Ele já fala o quê? Não, aquilo lá é o Espírito Santo e o batismo com fogo. Então, batismo do Espírito Santo e fogo. Complementando aí, tá? Então é muito discutido, mas vamos continuar. Muitos relacionam essa expressão à experiência, à experiência do batismo com o Espírito Santo, enquanto outros interpretam com o juízo divino. A expressão, queridos, aparece no Novo Testamento, especialmente nos Evangelhos, e exige uma análise contextual cuidadosa. Agora, olha o texto básico, lá, capítulo 3 de Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, Mateus, capítulo 3, versículo 11. Ele, abre aspas, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo.
E você confere também o mesmo texto lá em Lucas, capítulo 3, versículo 16, que também nos diz assim. Olha o que o doutor Lucas fala aí, ó. Respondeu João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água. Vem, porém, aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de desamarrar a correia das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, tá? Então, a problemática, entre aspas falando, queridos, é exatamente esses dois textos aí, que é o texto base aí da nossa discussão hoje. Continuando. O contexto bíblico, nós temos que sempre, queridos, sempre, isso é regra fundamental da hermenêutica, que a Bíblia, ela interpreta a própria Bíblia, e não só isso, mas que nós devemos ver todo o contexto bíblico para não inventar nenhum pretexto. O que mais acontece no meio nosso pentecostal, não sei se todos é pentecostais, mas no meu meio, por exemplo, é ver pessoas sempre trabalhando em versículo isolado. Sempre vai pregar e ler um versículo isolado. E muitas das vezes não prega nada do que leu. Ou quando prega, não consegue entender o capítulo todo que era para ter preparado antes. Então, é um grande erro. Tá? Mas vamos lá, o contexto bíblico, lá de Mateus capítulo 3, versículo 11, o ministério de João Batista, vai falar sobre a pregação de João Batista. Nós sabemos que ele foi o precursor. Tá? Ele que abriu o caminho. Tá? Ele veio com a autoridade, inclusive, do próprio profeta Elias no Antigo Testamento. Tá? No período veterotestamentário. Então, vamos lá. João Batista, irmãos, preparava o povo para a chegada do Messias. Pregando o quê? Grave isso aqui. O arrependimento. Tá? Então, naquele contexto de Mateus capítulo 3 de Lucas, que nós lemos, João Batista estava pregando, tá? E aquela mensagem que muitos falam assim, de espinho, uma mensagem realmente dura, impactante, que confronta a verdade, porque é a verdade que liberta, né? Então ele estava pregando sobre arrependimento e anunciando, inclusive, dois tipos de batismo, tá? O batismo nas águas, que era o símbolo de arrependimento, e o batismo com o Espírito Santo e com fogo, ministrado pelo Messias. Esse aqui era um texto que era para me ler, mas não é. Vamos lá. Ministrado pelo Messias. O texto mostra dois grupos, queridos. Vamos lá. Os arrependidos, que no caso receberiam o Espírito Santo, e os ímpios, que seriam consumidos pelo fogo do juízo. Olha o que a Bíblia diz, ó. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Agora, se você acompanhar o versículo 13, o versículo adiante, vai dizer assim, ó, abre aspas. E em sua mão tem a pá e limpará a sua eira. Queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. No versículo 12, queridos, esclarece o significado do fogo, que no caso aí é o juízo. Assim, o fogo pode representar purificação para os salvos e condenação para os ímpios. Então, irmãos, eu particularmente, antes de continuar aqui, eu vejo dificuldade, por mais que eu sou pentecostal. Depois que eu comecei a aprender a questão das regras da hermenêutica bíblica, da questão da exegese, de entender o contexto e etc., eu percebo ali João, de fato, pregando. Tá, irmãos? Ele pregando ali algo muito rígido, que é como se fosse um pregador. Quando ele prega a verdade, a mensagem pode converter as pessoas, tá? Ela pode ser salva, ou ela pode ser, inclusive, pela própria palavra, condenada, se ela rejeitar uma oportunidade. Tá? Se ela rejeitar a oportunidade. Então, eu percebo que o batismo no Espírito Santo é um. E a questão do fogo já é a punição daqueles que rejeitam o batismo do Espírito Santo. Mas eu não sou o dono da verdade e nem quero estar aqui como doutor dela. Tá? Os irmãos têm que fazer sua própria teologia, analisar o texto, analisar o contexto e fazer sua reflexão. Agora, presidente Paulo, o que é que o senhor acha? E esse fogo que eu sinto?
essa presença gostosa, esse poder que me faz, inclusive, chorar. Eu sei, queridos, que o Espírito Santo, ele faz 3 coisas extraordinárias na vida do crente. Ele regenera, ele justifica e ele santifica o crente. Eu sei disso. E eu sei que realmente temos essa presença, esse poder, esse fogo, né? esse calor dentro de nós, do Espírito Santo, que inclusive queima o pecado. Mas não precisa ser realmente o fogo em si, pode ser o próprio Espírito Santo fazendo isso. Então, dá para fazer essa divisão, sabendo que o próprio Espírito Santo, que é uma simbologia, inclusive, que tem um símbolo, inclusive, do fogo, ele pode fazer essa mudança na vida do crente. Ele pode aquecer o nosso coração. Ele pode fazer a nossa pregação ser poderosa, cheia de poder, cheia de unção. Inclusive, temos pelo menos de 9 a 21 dons, segundo alguns eruditos. Tá? Tem a questão dos dons, tem a questão do fruto do Espírito. É a ação do Espírito Santo que vai realmente nos dar poder, unção. Mas isso não quer dizer que necessariamente vai trabalhar essa questão do juiz, da pregação ali de João Batista. Tá? Ali, realmente, ele falou, ó, é como se ele dissesse, ou vocês querem o céu ou o inferno. Ou vocês querem a graça de Deus ou a punição. Então, essa é a minha opinião até aqui, mas vamos continuar. Assim, queridos, o fogo pode representar purificação para os salvos, tá? E condenação para os ímpios. Agora, vamos lá, análise sintática. Aqui mesmo, meu querido, pode ser. Isso, aí mesmo, vamos continuar. Análise sintática de Mateus 3,11. Olha aí o que está escrito no grego, tá? A tradução. Tem muita gente que gosta de falar só o hebraico, grego, aramaico, mas existe várias traduções das Bíblias para isso mesmo, irmãos. Tá? E olha o que a tradução diz. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Tá? Pode ser que eu estou errado? Pode. Pode ser com o Hernando Dias Lopes e tantos pentecostais, olha que ele não é, mas ele é bem carismático, né? Nós sabemos disso. Pode ser, ó, ele batizará com o Espírito Santo e com esse fogo? Eu acho que pode. Não quero dizer que eu sou certo, mas eu quero dizer para os irmãos que o próprio Espírito Santo, ele pode fazer tudo isso que a gente está achando que o fogo vai fazer. Sendo que esse fogo é espiritual e o Espírito Santo é espírito, ele pode fazer o que ele quiser dentro de nós. Eu lembro até da questão do apóstolo João, quando ele foi arrebatado em espírito lá em Apocalipse. Em espírito, quando ele viu o nosso mestre, Jesus, ele cai. Tuf. Em espírito, ele se dobra, ele se cai, se prostra de joelhos. É o poder do Espírito Santo. Tá? Louvado seja Deus. Então vamos lá. A questão do cair em grego, ok, em grego, tá, irmãos? Que é essa questão da letra E. E com fogo. Muitos acreditam que é um conjunto, tá? Muitos acreditam que é um conjunto. Agora, você, como futuros teólogos ou como teólogos reformados, tem que, de forma respeitosa, de forma amorosa, tomar sua decisão, tentar pesquisar mais sobre o assunto. Inclusive, eu coloco isso na apostila aí, no slide para os irmãos. Une o Espírito Santo e fogo de forma coordenada, mas não necessariamente idêntica, abrindo espaço para entender Espírito Santo e fogo como duas experiências distintas, uma de purificação, salvação, e a outra de juízo. Só que eu tenho um pouquinho de problema com esse argumento, queridos, por mais que também faz lógica, que, inclusive, eu até falo com muita gente, né? Nós temos que respeitar todos como homens de Deus, se de fato for, porque em todos os lados nós vamos ter doutor em teologia, né? Então, é por isso que o apóstolo Paulo fala que nós conhecemos como enigma. Só vamos conhecer da eternidade, a completude da eternidade. Porque lá em Atos capítulo 1, meus irmãos, o próprio Jesus ele vai falar aquela conversa do apóstolo João, de João Batista, aquela pregação de João Batista, e vai dizer para os crentes, para os servos de Deus na época, os apóstolos da época,
a questão do batismo no Espírito Santo. Ele não fala fogo ali, Jesus, em Atos capítulo 1. Não fala. E aqui João está falando para um público ímpio, que estava no processo de conversão, trazendo a questão do sim ou não. Escolhe aí. Igual lá em Josué, capítulo 24, versículo 15, se eu não me engano, né? Olha, eu e minha casa serviremos o Senhor, mas vocês escolhem. Se você vai servir quem? Tá? Então vamos lá. Primeiro, irmãos, pode passar para o próximo, querido irmão. Isso. Então, irmãos, temos a primeira interpretação aí, ó. Primeira interpretação. Batismo de fogo como juízo. Essa visão entende que o fogo é símbolo do castigo divino, baseado na continuidade do texto do versículo 12, tá? Que faz sentido demais, irmãos. Outra questão, o fogo separa o trigo da palha, tá? Lá em Mateus capítulo 3. O Espírito Santo, queridos, é dado aos fiéis, tá? Agora, o fogo do juízo é destinado aos ímpios. Inclusive, nós temos muitos relatos sobre a questão do fogo como punição. Vocês sabem muito bem, os irmãos sabem, né? Até daquela questão da parábola lá, que muitos dizem que é ou não é, do rico e do Lázaro, que demonstra o fogo ali e o tormento daquele rico, né? Pois bem, o Espírito Santo é dado aos fiéis, o fogo do juízo é destinado aos ímpios. A base bíblica para isso, para este argumento, está em Mateus capítulo 13, versículo 41 e 42. Os ímpios lançados na fornalha de fogo. Se eu não me engano, em grego é Geena. Geena ou Tártaro. Pois bem, vamos continuar. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7 ao 9. O Senhor Jesus se manifesta como em chama de fogo. Próximo, querido. O próximo é muito importante. Aí. Nós temos grandes teólogos. Inclusive, eu citei dois. Eu poderia citar Elias Soares. Gosto muito dos argumentos dele. Um grande teólogo pentecostal que eu respeito muito. Tá? Temos também o Matheus Rangel, pastor, professor Matheus Rangel, e tantos outros, né, irmãos? Excelentes. Exato. E vocês podem pesquisar, irmãos, porque esses dois que eu disse, por exemplo, eles já pensam diferente. E eles têm argumentos extraordinários para falar que aquilo ali, que aquele fogo ali, é o fogo que complementa a ação do Espírito Santo. Tá, irmãos? E eu respeito esses homens de Deus. O teólogo, ele tem que saber respeitar, amar. Eu conheço teólogos que faz canal no YouTube, por exemplo, para falar que Calvino que é uma seita, que só fala heresia, que Armínio é a mesma coisa, e por aí vai. Tem que tomar muito cuidado. Esses homens de Deus deixaram um grande legado. Grande legado. Teve comunhão. Concordo. Eu tomo o maior cuidado com isso, mestre. Pois bem. Então nós temos que fazer o que hoje? Ficar debatendo, humilhando os outros? Não. Nós temos que deixar o nosso legado. É o nosso tempo. É a nossa contemporaneidade de deixar o nosso legado como grandes teólogos. Eu estou estudando para isso. Eu tenho abençoado muitas vidas. E esse é o nosso foco. Pois bem, continuando aí, queridos. Por favor. Segunda interpretação, amados irmãos. Batismo de fogo como purificação espiritual. Amém? Para muitos teólogos pentecostais, o fogo é símbolo da purificação e do zelo espiritual operado pelo Espírito Santo. Maravilhoso. Eu creio que o Espírito Santo ele pode fazer isso sem dúvida, ele faz na vida do crente. Por isso, eu não sei hoje, mas eu creio como antigamente. Sou daqueles com pensamento igual antigamente. A pessoa realmente, quando ela é salva, ela é transformada. Como muitos dizem, da água para o vinho, né, irmãos? Transformada completamente. E é isso que mais trazia pessoas para a igreja. O testemunho dos crentes. Não sei como é que você está dando testemunho ou não, mas nós temos que dar testemunho. Irmãos, me perdoa, mas algumas pessoas até dizem, hoje o irmão mandou um áudio para mim, sendo edificado porque ela está trabalhando sobre uma aula de soteriologia. Por quê? Se eu sentir de glorificar a Deus, eu glorifico. Se eu sentir de dizer aleluia, eu dou aleluia. Eu não estou nem aí. Nós estamos fazendo a coisa para a glória de Deus, para a edificação das pessoas. Então, a palavra de Deus, ela tem que trazer essa edificação. Tá? Nós não podemos ser só técnico, acadêmicos também. Temos que realmente trazer aplicações também para a nossa vida. Pois é, continuando. Atos capítulo 2, versículo 3. Foram vistas por eles línguas repartidas
como que de fogo, não necessariamente de fogo, tá, irmãos? Mas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Aqui, portanto, o fogo é sinal visível da presença purificadora e capacitadora do Espírito Santo. Esse aí é a segunda visão teológica, tá, irmãos? Agora, na terceira, eu peço para o irmão colocar para os amados irmãos aí. A terceira interpretação, queridos, o batismo de fogo como experiência pós-salvação. Viu aí? Já é uma outra interpretação. Na teologia pentecostal já clássica, o batismo de fogo é entendido como o mesmo que o Espírito... Perdão. O batismo de fogo é entendido como o mesmo que o batismo com o Espírito Santo. Mesma coisa. Que vem com poder de santificação. Tá? Essa aqui tem muitos argumentos também. Eu acho excelente. Atos capítulo 1, versículo 6, de 5 ao 8. Atos capítulo 1, de 5 ao 8. Diz assim: sereis batizados com o Espírito Santo e recebereis poder. Os irmãos perceberam que, mesmo eu acreditando que naquele contexto, tá? Naquele contexto, estava falando do Espírito Santo, batismo do Espírito Santo e com fogo, no sentido de punição, eu creio piamente que o Espírito Santo, ele nos dá poder, nos dá autoridade, nos dá dons e etc. Tá? Inclusive, eu preciso muito disso. Eu sou sensível demais ao Espírito Santo. Nós temos que ser, tá? Porque é tudo para a glória de Deus e é Ele que nos vai direcionando, tá? Até a vinda de Cristo. Ele nos prepara a igreja. Pois bem, continuando. Lucas 24, versículo 49, irmãos. Diz assim: ficai, nós sabemos que é em Jerusalém, né? Até que do alto sejais revestidos de poder. E esse poder aqui, queridos irmãos, associa a muitos teólogos clássicos, pentecostais clássicos, associa, esse poder com o fogo do Espírito Santo. Tá? Louvado seja Deus. Inclusive, tem um grande teólogo pentecostal que fez um prefácio da nossa obra. Eu tenho 3 obras nesse cunho pentecostal, tá, irmãos? Eu tenho a teologia pentecostal, escrita por 9 teólogos. Eu tenho a teologia sistemática, em uma perspectiva pentecostal. Todos eu sou organizador, escrito por 7 teólogos. E eu tenho agora, lancei mês passado, quem quiser adquirir, a teologia sistemática apologética. Então, eu não nasci ontem. Eu tenho algumas coisinhas para, talvez, agregar para os irmãos aí. Pois bem, continuando. Análise patrística, queridos. É o próximo, tá, amado? Isso, querido irmão. Análise patrística. A visão dos pais da igreja, amados irmãos, os primeiros teólogos cristãos, aí do 1º ao 4º século, interpretaram o batismo de fogo, lá atrás, de maneiras diversas. Lá atrás, já tinha, entre aspas falando, uma divergência em opiniões. Tá? Então não é de hoje, não. Porém, sempre com profundo significado espiritual. O autor século, interpretação, Orígenes. Orígenes, em 254 depois de Cristo, ele diz assim, o fogo é a purificação das almas e o poder santificador do Espírito Santo. Irmãos, se tem uma coisa que eu amo na teologia, é ler esses teólogos lá do passado. Que homens de Deus que oravam, que faziam a obra, né, na prática, teologia prática, e que escreveram muito material extraordinário no seu tempo. Eu amo, 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 amo. Glória a Deus. Vamos lá, próximo. Já estamos ficou lento, viu? Perdão aí, qualquer coisa, minha lentidão aqui, viu, presbítero? Não, tá na benção, querido, tá na benção. Inclusive, acho que estou até adiantado demais. É bom que os irmãos façam alguma pergunta ou acrescenta em algo que eu não falei, né, para a gente aprender junto aqui. Vamos lá, irmão. Nós estamos na penúltima página que eu separei para os irmãos, com muito carinho. Cheguei agora do serviço.
pouco tempo atrás. Inclusive, essas figuras também foi eu que fiz, tá? No slide. Vamos lá. João Crisóstomo, irmãos, é outro teólogo, 407 depois de Cristo, tá? No século IV. Entendeu o fogo como poder e energia divina, que acompanha o batismo do Espírito Santo, né? Ó, para vocês verem. Então, tem várias divergências nesses pensamentos. Mas todos entendem que, de forma respeitosa, é claro, mas escreveram isso aí para a gente raciocinar aqui também. Agostinho de Hipona, em 430, tá? No século V. Agostinho de Hipona, ele diz assim, o fogo representa tanto o amor de Deus, que purifica, quanto o juízo eterno, que consome. Aí, ó. Viu, irmãos? Extraordinário o pensamento de Agostinho. Agora, o Gregório de Nissa, em 395 depois de Cristo, no século IV, ele diz assim, ó, a ação do fogo é pedagógica, louvado seja Deus, e transformadora, conduzindo o homem à perfeição espiritual. E aí, queridos, é extraordinário. Irmãos, eu deixei aí para os irmãos aí no final dessa página o meu Instagram, presbítero_Paulo César. Presbítero_Paulo César. Eu queria deixar esse breve estudo para os irmãos. Eu creio que eu aprendo junto, eu amo dar aula porque eu aprendo junto. E eu espero que seja de edificação para os irmãos aí.